Olá, uma ótima tarde para você que está com a gente aqui na programação da TV Câmara Cubatão. Enfim, ela chegou, sexta-feira, fechamos mais uma semana, hoje é 21 de março de 2025, como diria a Tarsila Vaz, né? Vamos juntos, esse é As Últimas Notícias, primeira edição. O Conselho Federal de Farmácia anunciou que farmacêuticos qualificados em farmácia clínica poderão prescrever medicamentos que exigem receita. A decisão saiu da última segunda-feira e entrará em vigor daqui 30 dias, isso a partir da publicação deste lançamento. Entretanto, a Associação de Médicos estão contestando a medida. Eles alegam que farmacêuticos não possuem uma formação necessária para prescrever medicamentos. Por conta disso, essa mudança vem gerando uma grande polêmica no setor da saúde. Olha, as declarações do imposto de renda deste ano já começaram a ser entregues. Os contribuintes precisam ficar atentos em algumas novidades e também em relação ao prazo. A Receita Federal já começou a receber as declarações do Imposto de Renda de 2025. O prazo de entrega é até o dia 30 de maio. Este ano houve algumas mudanças, entre elas a obrigatoriedade de declarar contas bancárias no exterior, como explica a contadora Débora. Esse ano a gente teve algumas novidades, então quem recebeu valores no ano passado acima de R$ 33.888, seja de salário, seja de aposentadoria, precisa entregar a declaração. Quem também tem rendimentos no exterior, aplicação financeira no exterior, esse ano precisa entregar a declaração. E também quem atualizou o imóvel no ano passado e teve ali o pagamento do ganho de capital, também faz a declaração do imposto de renda esse ano. As demais regras permanecem a mesma. Então, rendimentos isentos ali de indenizações acima de 200 mil faz a declaração. Quem tem bens ou imóveis acima de 800 mil também faz a declaração. Quem não está dentro do limite, para essa obrigatoriedade de entregar as declarações, quem recebeu menos que 33 mil ou tem bens em menor valor, não precisa entregar a declaração, fica dispensado. Mas caso você receba ali o seu informe de rendimento e vê que tem um imposto de renda retido, você pode entregar essa declaração, porque você pode estar restituindo esse valor da Receita Federal. A declaração pode ser feita por um programa que deve ser baixado no computador ou pelo aplicativo Meu Imposto de Renda. Despesas com saúde e educação podem ser deduzidas, desde que apresentados documentos como recibo ou nota fiscal. Além desses comprovantes, o contribuinte deve entregar os informes de rendimentos do banco e da empresa onde trabalha ou de que é sócio. As despesas que podem ser deduzidas são despesas com saúde, no qual não há limite, desde que você tenha como comprovar através de recibos e notas fiscais. Despesas com educação, desde que seja ali ensino médio, superior, ensino fundamental, seu, do titular ou do dependente. E você também, através dos dependentes, também tem ali a redução na base de cálculo. As restituições serão pagas em 5 lotes. O primeiro começa em 30 de maio. Caso você não declare o imposto de renda, você pode sofrer aí uma multa mínima de R$ 165, podendo chegar até 20% do valor do imposto devido. E olha, a partir de hoje, uma nova linha de crédito consignado está disponível para trabalhadores com a carteira assinada. De maneira inicial, os bancos deverão oferecer o crédito por meio da carteira de trabalho digital. Nós falamos recentemente isso aqui no N, tá? Este programa atende também os trabalhadores rurais, domésticos e microempreendedores individuais. A Câmara Municipal de Cubatão realizou uma convocação de candidatos do concurso público da Casa de Leis. A Câmara Municipal de Cubatão, por meio de seu presidente, o vereador Alexandre Mendes Topete, no uso de suas atribuições e nos termos vigentes, convoca para admissão os candidatos classificados no concurso público 001/2023, munidos da documentação necessária para provimento dos cargos analista de sistemas, especialista legislativo, área de administração pública, especialista legislativo, área de finanças públicas e jornalista. O candidato deverá agendar através do e-mail rh@cubatão.sp.leg.br, data e hora para comparecer no setor de recursos humanos, no prazo máximo de 10 dias úteis. Através do mesmo e-mail serão fornecidos os formulários citados na relação de documentos e tiradas eventuais dúvidas. Para conferir a lista completa de convocados e a relação
declaração de documentos a serem apresentados no setor de recursos humanos, acesse o site da Câmara Municipal, cubatão.sp.leg.br. Confira agora os horários estendidos em algumas unidades de saúde aqui do município de Cubatão. Nesse mês de março, a programação nos horários das unidades de saúde teve um horário estendido, das 17 horas às 19 horas. Cada unidade em um dia, durante 2 horas a mais de expediente. As consultas e atendimentos serão realizados normalmente em todas as unidades, inclusive aplicações de vacina. Existe um cronograma com as datas de cada unidade com esse horário estendido e está disponível no site cubatão.sp.gov.br. A unidade da Vila São José não entrou no cronograma de março, devido a uma reforma em breve. Essa missão de estender o horário vem para ajudar a população que tem uma dificuldade de comparecer a uma unidade de saúde no horário de expediente, visando a prevenção de toda a população. E agora para você, imagens do Pier do Casqueiro, acompanhando as imagens, a movimentação, nesse sextou aqui pra gente, fechando a semana. Para muitos, amanhã é folga, é descanso, tanto amanhã sábado quanto também no domingão, E a movimentação aí para você agora aqui na nossa cidade, com as 4 telas te mostrando como é que está aí o Pier do Casqueiro. E assim, nós vamos agora para mais uma previsão do tempo com a repórter Cris Castanheira. O sábado amanhece nublado com o sol aparecendo ainda pela manhã. À tarde, o tempo será de céu encoberto. Há previsão de chuva rápida no final da tarde e à noite. As temperaturas continuam amenas, variando entre 19 e 27 graus. Os ventos são fracos durante todos os períodos e a umidade relativa do ar fica entre 73% e 99%. O domingo será de sol com nuvens pela manhã e probabilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros têm leve aumento, com mínima marcando 21 e máxima 27 graus. Venta leve durante todo o dia e a umidade relativa do ar tem variação entre 74% e 96%. E chegou a hora do esporte na sua hora do almoço. Entrando em campo comigo mais uma vez para falar de esporte, eu recebo o repórter Lucas Sena. Boa tarde para você, Seninha. Boa tarde. Tudo certo? Tudo certo contigo, como você está? Tudo tranquilo. Acompanhar a movimentação na estrada? Sim, a gente foi lá acompanhar os serviços da concessionária em relação aos escombros, do que era uma passarela. E na segunda edição vou trazer mais detalhes, mais situações, até sobre a questão dos estudos, sobre a questão da próxima passarela que vai ser instalada ali no local. Aliás, o acidente completou uma semana ontem, Sim, hoje no caso 8 dias, ontem uma semana, então assim, os serviços bem rápidos, para a limpeza ali do local. Aí nós conversamos com o responsável pela questão operacional da Ecovias, ele trouxe questões relacionadas à passarela, tem algumas novidades ali em relação para os passageiros, para os pedestres acessarem a outra passarela, porque ali 200 metros antes daquela passarela tem outra, então assim, a concessionária fazendo serviços ali de melhoria para facilitar o acesso da população a essa passarela e também para poder agilizar o processo da outra passarela que está a caminho. Tá, bora lá então, antes que a Tarsila mate a gente, porque tá com o logo do esporte aqui na tela, que daqui a pouco vai gritar aí com a gente. Teve seleção brasileira, você adiantou pra gente, a bola rolou, brasileira. E como é que foi aí o jogo, Seninha? Olha, foi um jogo meio agonizante, para aqueles que estão acostumados com a seleção brasileira pujante, com aquele jogo, o famoso joga bonito. A seleção brasileira conseguiu abrir o placar aos 4 minutos de pênalti, com o Rafinha, que a gente vai acompanhar os lances que a nossa querida Luana vai colocar. Aí o Brasil deu uma diminuída na intensidade durante o jogo. Aí a Colômbia, com o Luiz Dias no erro do Joelinton, ele que entrou no lugar de Gerson, que foi substituído porque sentiu uma lesão. Ele foi lá, cochilou no ponto, o jogador da Colômbia roubou a bola, ficaram trocando passes, caiu na esquerda, Luiz Dias fez o gol de empate. E aí ficou aquela situação, ficou numa inconstante. O Brasil atacava, mas a Colômbia pressionava. Nos últimos minutos de jogo, tivemos 10 minutos de acréscimo, porque o que aconteceu? Teve um choque de cabeça entre o jogador da Colômbia e o goleiro Alisson, e aí entrou o processo de concussão. O que acontece? A FIFA mudou quando tiver um choque de cabeça para parar o jogo e ver fazer análises ali rápidas em relação ao jogo. Tivemos as substituições, e por que eu estou explicando isso? Porque no jogo de ontem tivemos 7 substituições.
Porque o que acontece? A seleção brasileira teve Bastante, né? Porque o que acontece? Geralmente eram 3 antes da pandemia, foram para 5. E o que acontece? Quando tem o processo de concussão, digamos assim, vamos supor, o Brasil tirou o Alisson por concussão. O Brasil fez uma alteração e a Colômbia ganhou uma. E a Colômbia também acionou esse processo, ou seja, quando um time aciona esse processo e faz uma substituição, o adversário ganha uma outra substituição. Então, por isso que ontem, algo não muito usual, tivemos 7 substituições. Aí porque ficaram com muitas dúvidas, o Brasil fez 7 substituições, vai ter problema? Não, porque está na regra da FIFA, a nova regra. E nesse meio termo, nessas idas e vindas, o Brasil demorou para engrenar nos últimos... Aí tivemos 10 minutos de acréscimo e nesses últimos minutos o Brasil foi muito melhor do que o restante da partida. E aí o Vinícius Júnior, né, o The Best, ganhou o prêmio da FIFA de melhor jogador do mundo, foi lá, finalizou, a bola desviou no zagueiro, mas morreu no fundo das redes e assim o Brasil ganhou, assim, na bacia das almas, literalmente no apagar das luzes. Brasil 2, Colômbia 1. E uma coisa que eu achei engraçada que eu até queria comentar, que muitas vezes a gente fala do distanciamento do torcedor, mas lá na minha casa até estava cochilando naquelas pescadas, os vizinhos gritaram que até acordei tomando susto. Então assim, acho que ainda tem um pouquinho de esperança para a seleção. Ainda tem um fôlego aí. Tem um resquíciozinho, Você falou no início sobre que foi um jogo agonizante, Seninha. No teu ponto de vista futebolístico, isso se deu ali por uma falha técnica, o técnico não desenvolveu a equipe que não se desenvolveu, o que acabou acontecendo aí? O que acontece? A gente trouxe ontem, né, que o João Pedro seria o estreante, né, digamos assim, ele jogou como centroavante. Acredito que para o jogo proposto ali pelo Dorival Júnior, né, que ele jogou com o Rodrigo Rafinha como meias, né, meias armadores, e o Vinícius Júnior como segundo atacante, flutuando da esquerda para o meio, nesse pouco tempo de treino, acho que não encaixou. Tanto é que quando entrou o Matheus Cunha no lugar do João Pedro, o time teve mais desenvoltura, porque a característica dos atletas diferenciou, né? O Matheus Cunha é finalizador, mas ele também arma a jogada. E uma coisa que a gente não pode fazer é o Vinícius Júnior para armar essa jogada. Ele tem que ser aquele cara que no X1, né, no 1 contra 1, na velocidade ele se destaca. Ele tem a sua protuberância, tanto é que foi o melhor do mundo, The Best, e muitos queriam que ele ganhasse a bola de ouro. Acredito que falta isso, o Brasil, aí quando eu digo Brasil técnico, o Dorival Júnior encaixar, né? Conhecer um pouco mais as características dos seus atletas para assim você fazer um estilo de jogo. Porque pelo que parece ele mesmo admitiu que convocou a seleção baseando-se no Neymar, o que é um erro, né? Porque Neymar não está aí, como é que fica a seleção convocada, né? Então, eu espero que Dorival Júnior, Dorival, se você me escute, calma, estude um pouquinho mais os seus jogadores. Você é bom, você é multicampeão, estuda um pouquinho mais. Aí a gente consegue dar uma engrenada melhor. Algo mais, Seninha? Só falar que o Brasil vai voltar terça-feira às 9 da noite, clássico, né? Um dos grandes clássicos do futebol mundial, Brasil e Argentina, lá na Argentina. Então, haja coração, amigo, como diria o nosso colega. Haja muito coração, né? Então, o seu primo não esteve participando da rodada, né? Ele não esteve participando da rodada. Esteve melhorando a sua aptidão técnica e física na academia particular. Vamos ver se melhora, né, Tarsila? Boa tarde para você. Boa tarde, Jefinho, os bom amigos de final de casa. semana. Para você também, que tem plantão domingo, né? Eu também estou no plantão sábado. Para nós, bom trabalho, então. Bom trabalho para nós. E olha, gente, por enquanto é só, tá? Eu volto logo mais às 6h15 com outras informações do Legislativo e também do Povo Cubatense, a nossa segunda edição. Uma ótima tarde para você. Tchau.